Boa noite a todos. Estamos aqui para conversar sobre essas lições espirituais desse lockdown que ainda continua. Meu nome é Ken O'Donnell, eu sou o diretor da Brahma Kumaris para a América Latina e estou aqui radicado no Brasil já faz 40 anos, já fazem 40 anos. Se bem que nesse tempo todo eu acho que eu passei um pouco mais da metade desse tempo no Brasil, porque eu viajava muito. Ultimamente estou no mesmo lugar como muitos de vocês que estão escutando. A Brahma Kumaris é uma organização espiritual e nós trabalhamos com o desenvolvimento do ser humano como um todo e em todas as instâncias dos assuntos humanos. Por isso que desde os anos 80 temos internacionalmente temos esse status de consultor da ONU, oficial, por causa dos assuntos que a ONU mexe. Mas estamos em quase 130 países, quase 10 mil lugares de atividades, e hoje em dia estamos muito empenhados para entrar em contato com o público através de meios virtuais como este. E as nossas atividades são gratuitas e existimos por conta de contribuições voluntárias, mas nunca cobramos pelas atividades. Então essa palestra a gente oferece de coração para vocês. Eu tenho refletido bastante sobre esse assunto, inclusive uma semana passada, mais ou menos, me pediram, nossa gente na Índia, a parte de TI, falar sobre liderança nesse mundo, esse novo normal que está se formando, como as pessoas estão chamando. Na verdade, eu falei, olha, não é um novo normal lá na frente, é um novo agora, que temos de entender lidar com uma situação completamente inédita, pelo menos nas nossas gerações. Eu sei que, como a Austrália também é um país de imigrantes, nossos avós ou bisavós sofreram bastante nos seus países e tiveram que estabelecer-se no Brasil, na Austrália e outros lugares, ou talvez fossem trazidos à força para o Brasil, por exemplo, dos escravos. Então, nossos antepassados realmente enfrentaram muito. Meus próprios pais passaram pela Grande Depressão e pela Segunda Guerra, porque a Austrália, a parte do norte da Austrália, os dois territórios da Austrália foram tomados pelos japoneses, então literalmente invadidos e tomados, e o país inteiro estava em pé de guerra. Não tinha outra coisa acontecendo a não ser lutar na guerra. Então, nossos pais passaram por dificuldades, mas esta situação específica as perdas, por exemplo, para a economia mundial e as suas consequências são enormes. Trilhões e trilhões de dólares, e não dá para nem calcular, mas dizem que é 10 vezes pior que esse problema, colapso financeiro de 2009. 10 vezes pior. E aí temos que voltar quase 100 anos para essa Grande Depressão, que eles vão chamar, tem a Grande Depressão, e agora vão chamar esse período o Grande Lockdown. Assim estão chamando. E isso tem consequências não apenas obrigando a criação de novos modelos de negócio, e realmente tem que se reinventar para manter seu pé no mundo profissional. Eu tenho muitos colegas que perderam seus trabalhos, ou seu trabalho não é relevante nesse momento, ou não é permitido nesse momento, e assim
Isso obriga a uma reinvenção, você se entrega à pandemia e suas consequências, e se você se resigna a um sofrimento grande, ou você dá uma volta por cima e começa a trabalhar suas especialidades de alguma outra maneira. Eu tenho vários amigos que são como coach, e porque o trabalho diminuiu tanto, naturalmente tem menos executivos buscando. A primeira coisa que corta desses momentos difíceis é justamente treinamento, consultoria. E aí obriga uma reinvenção criativa. Também estamos vendo o impacto no redesenho da nossa vida comunitária. Por exemplo, não podemos ir, pelo menos por enquanto, ao restaurantes, etc., ao cinema, para diversão, tá? Ou mesmo para shoppings, por exemplo. E, portanto, o tipo de lazer que a gente estava acostumado, não pode nem ir para a praia, pelo menos em alguns estados. E isso, obviamente, afeta a nossa vida. Temos de reinventar-nos socialmente também. Mas essa pandemia mostra a fragilidade dos nossos sistemas humanos, econômicos, sociais, a estrutura de saúde, especialmente. Vemos que em alguns países extremamente capenga, incapaz de lidar com essa situação. E, portanto, o Brasil está nessa situação também por causa da dificuldade no sistema político. E não conseguem chegar a um acordo em muitos casos. E observamos coisas curiosas. Por exemplo, eu acho que o aquecimento global está aplaudindo a humanidade nesse momento por conta deu uma grande freada na contaminação atmosférica, né? E observamos o esvaziamento das cidades. Por exemplo, nós conduzimos um retiro, outro retiro virtual, falando sobre fortalecer o sistema imunológico do ser, da alma. E isso foi nos momentos de interação em salas virtuais. Eu entrei numa sala e estava conversando com um rapaz. E ele disse que ele trabalha na área de comunicação, ele está fazendo tudo desde sua casa, e o cliente principal dele, que tinha um escritório de advogados, o coordenador desse escritório de advogados, tem 30 advogados trabalhando com ele. Ele disse, olha, eles descobriram que 95% de todo o seu trabalho pode ser feito desde suas casas. E aí ele mesmo foi morar ele tinha um sítio no interior e está lá, instalado, feliz, que os filhos deles também estão com eles, na natureza, água de primeira qualidade, etc e tal. Ele decidiu, eu não vou voltar a trabalhar na cidade. Óbvio que se você em São Paulo perde 2 horas, 3 horas diárias no trânsito, ele ganha essas 3 horas trabalhando desde sua casa. Então, além disso, ele diz, eu não vou pagar o aluguel tão alto desse escritório que nós temos em São Paulo. Não precisamos, tudo é feito de forma virtual. E aí conversamos e parece que muitos dos nossos colegas estão decidindo fazer assim. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter, quem é que vai pagar o aluguel alto? Quem é que vai enfrentar o trânsito maluco só para trabalhar quando dá para fazer de outra maneira? Antes de trabalhar assim, home office foi uma opção, né? Agora estão vendo que é uma coisa assim obrigatória, né? Tanto que Microsoft e Google
eles disseram para seu pessoal que não precisam voltar para o escritório físico até o ano que vem. Então, imagine empresas tão grandes como estas, dizendo para o seu pessoal não precisa vir mais. E tudo isso está redesenhando nossas cidades. E nós não sabemos como será. Mas, por outro lado, tem essas possibilidades interessantes, mas, por outro lado, nós estamos observando mais violência doméstica, mais homicídios, feminicídios, especialmente. As pessoas estão abusando na bebida, pelo menos as vendas aumentaram de alguns itens. As pessoas também estão se engordando porque, como dizem, a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, da mesma forma, se você está em casa entediado e aí você não tem uma atividade interessante, positiva a fazer, você pode estar desperdiçando essa chance maravilhosa de dar uma volta por cima na sua vida. Eu, como falei, esse acirramento de fraquezas sistêmicas, estamos observando como se essa pandemia revelou um monte de fragilidades que a gente estava fingindo que não tivéssemos. E aí, cada vez mais, quando realmente o impacto da perda de trilhões de dólares nas economias, eles calculam, eu vi os dados do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, e calcula-se que os países ricos, chamados ricos, nessa primeira onda, a economia diminuiu, foi para menos 7%. E aí, numa segunda onda, que também calculam que virá, vão diminuir mais 3%. Então, em um ano, se você vê todos os dados, é tudo despencando, os valores, a bolsa de valores, etc. E não sabemos que a consequência disso vai ser muito dura para muita gente. Eu estava pensando outro dia, esse pessoal que está terminando a faculdade, entrando no mundo, já não tem trabalho para as pessoas que têm uma experiência de trabalho. Como será para as pessoas que não têm experiência de trabalho apenas com diploma? Então, há muitas oportunidades de ter misericórdia, de sentir a compaixão, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E também observamos a radicalização política em vários países, né? Parece que muitos países estão divididos em 2 polos. E aí cada lado acha que tem razão. Pessoalmente, eu sinto que as respostas não virão da esquerda e nem da direita, mas virão de cima, né? Ou seja, esse plano espiritual pode ter respostas para esse novo momento da humanidade. Então, eu vejo que temos 4 presentes nesse momento. E aí temos de aproveitar esses presentes que a própria situação está oferecendo. Por exemplo, eu tenho, teoricamente, mais tempo, especialmente se estou trabalhando desde a casa, e não tenho que perder essas 2 horas diárias no trânsito, ou, de repente, meu trabalho diminuiu, que é bem possível, ou até perdi o trabalho. Então, nós, teoricamente, temos mais tempo para dedicar a coisas importantes que estávamos evitando, ou pelo menos dando desculpa, eu vou fazer isso mais na frente quando tiver mais tempo. Eu vou me acertar mais lá na frente quando está tudo bem. Eu vou resolver esse problema com minha família lá na frente.
Mas nesse momento estou trabalhando demais, não tenho tempo para ter aquelas conversas difíceis. Não temos mais essa desculpa. Portanto, o desafio é gestionar esse tempo que estamos ganhando. E aí entra uma série de lições espirituais que eu vou falar a seguir. Segundo presente que esse momento nos está oferecendo é silêncio. Eu estou tendo mais silêncio. Se eu quisesse, que obviamente nós passamos uma grande parte do dia refletindo, porque converso especialmente com as pessoas com quem são os nossos entes queridas, conversamos assim horas e horas e horas por dia. Então temos um pouco de silêncio e devemos aproveitar esse silêncio que a situação nos oferece para mais reflexão, para autofortalecimento, para entender o que eu sou, para entender que os outros são, para resgatar o meu valor e aí aprender a colocar esse valor na prática de uma forma assim mais aberta. Muita gente não acredita na possibilidade de uma autotransformação. Mas à medida que eu vou aprendendo, por exemplo, a meditação, especialmente meditação Raja Yoga, que eu vou explicar também mais na frente, eu tenho essa porta para meu desenvolvimento ao ponto de poder transformar características de personalidade bem arraigadas que eu achava impossível de mexer. Com a ajuda de outros, com a ajuda de livros, com a ajuda de palestras, com a ajuda de leituras, eu posso me aprofundar. Mas é só no silêncio da meditação que eu chego mais que essas ajudas externas podem me levar. O terceiro presente que esse momento está oferecendo é a simplicidade em termos de decisões e escolhas. Que algumas, estamos nessa bifurcação do momento, fazer ou não fazer, ser ou não ser, falar ou não falar, ir ou não ir. Eu me lembro sempre que Pitágoras, entre outras coisas, ele se fascinava por figuras geométricas. Por isso que a letra Y, inclusive, a palavra Y é em grego, né? Em espanhol, Y é I grega, né? I grega. Então, Y, ele se fascinava porque para você decidir ir para lá ou ir para cá, você tinha que estar reto, de pé. Então você se levanta, coloca-se de pé e aí observar as coisas assim de uma forma objetiva. E aí você chega, você abre a sua perspectiva para entender o que é que está acontecendo e tendo assim esse rabozinho do Y de pé, você pode ir para esse lado, e você não fica parado. E aí você chega a essas escolhas e decisões tendo essa objetividade que nasce do aproveitamento do tempo e também da experiência do silêncio. Então, simplicidade, porque muitas das coisas às quais estávamos acostumados não são disponíveis. Nós temos que simplificar nossos hábitos de consumo, provavelmente porque falta dinheiro ou falta oferta também. Então, nós temos de simplificar a nossa dieta, simplificar as nossas atividades domésticas, simplificar nosso lazer, tudo.
E é uma boa, porque eu tenho um sem número de contatos e colegas que rezavam pela simplificação de uma vida altamente complicada. Então devemos agradecer essa oferta de uma vida mais simples, e também a natureza agradece nossa simplificação, especialmente dos nossos hábitos de consumo. E o quarto presente que eu mencionei é a oportunidade de harmonizar os relacionamentos. Eu estou de volta, estou obrigada a interagir com pessoas íntimas. E provavelmente todos nós que estamos olhando essa palestra estamos nas nossas casas ou nossos apartamentos. Podemos estar sozinhos também, mas nossa conexão nesse momento é muito mais com as pessoas mais queridas, mais íntimas. E aí, quanto antes nós tínhamos a desculpa de não estar passando um tempo bom com as nossas famílias, por exemplo, eu sempre fazia isso nos workshops. Pedir para as pessoas escreverem no papel o que era a coisa mais importante nas suas vidas. E todo mundo colocava a palavra família. E aí, no outro lado do papel, escreva em que atividade você passa mais tempo. Aí eles colocavam o trabalho. Então, a coisa mais importante, você não estava dando tempo. Você estava trabalhando para poder desfrutar com a família. E quando, na verdade, se pudéssemos reinventar a vida aqui nesse planeta, a gente faria de outra maneira. Tenho certeza que muitos dos trabalhos que nós temos não tem, sabe, eu estaria muito bem não fazendo aquilo ou fazendo outra coisa. Tem muita gente que está no trabalho que não tem a ver com a sua vocação verdadeira. Mas para você exercer sua vocação verdadeira, você tem que ter bastante coragem, que é uma grande lição do momento. Portanto, se nos anos 60 calcula-se que famílias ou pais passavam 45 minutos diários com seus filhos, um tempo antes da pandemia, chegou a ser 5 minutos diários com os filhos. E hoje é o dia todo praticamente, ainda. Então, o que eu vou fazer nessa oportunidade, nesse presente de harmonizar os relacionamentos? Eu tenho que ter aquelas conversas difíceis, eu tenho que aprender a perdoar o que tem que ser perdoado, esquecer o que tem que ser esquecido. Eu tenho que criar uma visão positiva das pessoas com quem eu estou passando minha vida. Imagine se eu estou mal e estou vendo tudo mal, vendo todos mal, a experiência interna na vida também é ruim. Eu tenho certeza que ninguém quer deliberadamente estar num estado de tristeza. Eu não conheço absolutamente ninguém que está fazendo esforços assim determinados para ser mais triste. Ao contrário, todos buscamos felicidade, mas felicidade é uma consequência de uma vida mais, uma visão mais positiva, uma interação mais harmoniosa. Agora, quais são as virtudes que eu pessoalmente estou vendo que eu tenho que aprender mais? E aí, conversando com outros também, me comentaram a mesma coisa. Eu diria que a primeira virtude que esse momento está dando para nós, a oportunidade de desenvolver a grande lição espiritual, é que eu preciso ter mais autodisciplina. Para organizar a minha vida, para redimensionar o tempo. Se eu sou o chefe, eu me lembro, eu
no passado eu escrevia muito mais que hoje, em termos de livros. Tenho uns 19 livros publicados, mas eu me lembro como era a trabalhar com prazo. E aí eu também sou músico. Então, se você é um músico, é gozar. Você chega a algum evento, a pessoa bota um violão na mão e diz, cante. Mas se você não está com vontade de cantar naquele momento, é complicado, porque a mente de artista é assim. A mesma coisa com escrever. Você tem momentos de grande inspiração, tem outros momentos que você não está querendo colocar a palavra no papel. E trabalhar com prazos, você tem que entregar, por exemplo, um capítulo de um livro daqui a um mês. E escrever esse capítulo leva, sei lá, um dia. Você começa a fazer no dia 29. Né, nós sabemos disso, né? Então, nós temos de aprender a redimensionar nosso tempo. Eu preciso incluir mais meditação na minha rotina diária. Portanto, eu preciso me disciplinar para levantar, para meditar melhor, para fazer paradas. Eu programo meu celular para tocar uma musiquinha de 1 minuto a cada hora, para que eu não me perca nas afazeres, nas tarefas do dia, e é muito especial. Parar por 1 minuto a cada hora, toco uma musiquinha, e aí isso me mantém, assim, mentalmente perspicaz, claro e tranquilo ao longo do dia. Mas eu preciso ter essa autodisciplina para funcionar assim. Também eu estou vendo, porque nós temos que usar mais e temos de reinventar-nos mais. Eu falei sobre a coragem, mas muito associada à coragem é a autoconfiança. Tem até a manifestação da coragem autoconfiança. Você ganha confiança usando fazer uma coisa que você nunca fez e vendo que você tem que fazer. Por exemplo, outro dia, como a gente tem um sistema de vídeo aqui em Serra Negra bastante rudimentar, que não tem nada profissional assim, a gente monta um estúdiozinho. Nesse momento, por exemplo, tive que vir na cidade, estou na cozinha de um dos alunos, mas é maravilha. Então, eu vou feliz da vida podendo oferecer isso para vocês. E outro dia, tive que fazer um discursinho de 3 minutos. E depois cantar uma música para o Dia Internacional de Yoga. Inclusive, esse vídeo está disponível, ficou maravilhoso, porque tem vários depoimentos de yogis da Brahma Kumaris do mundo todo. Mas a minha parte, aqui sou músico, eu tive que falar um pouco, depois cantar alguma coisa. Só que não consegui gravar tudo de uma forma adequada. Eu tive que acabar fazendo o seguinte, eu nunca tinha feito isso na vida. Você acompanha a música com os lábios, só que você está tocando, estou entregando o segredo aqui, viu? Você canta como se estivesse cantando, só que é uma gravação. Eu nunca tinha feito isso na vida e foi maravilhoso, porque eu consegui exatamente entrar na hora certa com as palavras. E isso me dá uma autoconfiança, que eu posso usar uma coisa, fazer uma coisa que nunca fiz e faço. A terceira virtude que aprendemos nesse momento, já que estamos interagindo de uma forma muito mais intensa com pessoas próximas, e aí você passa muito tempo com as mesmas pessoas, começa a sair faísca, né, de vez em quando.
eu preciso ficar muito assentado no meu senso de valor próprio, do meu autorrespeito. Tem uma grande lição desse momento. Eu aprendo, tudo bem, autoconfiança tem a ver com o exercício de habilidades, o exercício de conhecimentos, mas autorrespeito tem a ver com a realização do valor interno. E aí que se eu tenho que ter uma base sólida e estável para enfrentar qualquer coisa, essa base chama-se autorrespeito. O quarto aspecto que eu vejo que em termos de virtudes que estamos tendo a oportunidade de desenvolver é o senso de responsabilidade maior. Então, especialmente nós da Brahma Kumaris, que oferecemos serviços ao público, geralmente através de cursos, palestras, workshops. Também recentemente organizamos um congresso, primeiro congresso brasileiro de Raja Yoga, que foi um grande sucesso. Mas tudo isso é trabalho através da fala, né? Mas temos um grande trabalho no sutil e que, pessoalmente, eu sou responsável por minha vida. Só um minuto. Sou responsável por minha vida, mas que tal eu ter uma responsabilidade para servir esse mundo? E eu posso fazer isso, mesmo doente de cama. Eu posso servir esse mundo. Como? Através dos pensamentos. Porque existe essa dimensão física, onde tudo isso que eu descrevi que está acontecendo, uma grande obra de teatro, uma grande tragicomédia que estamos observando, que consiste em almas, seres humanos, seres espirituais passando por essa experiência humana, e cada um com seu papel a desempenhar, e cada um interagindo com outros, gerando o dar e receber, de tristeza, de felicidade, e tudo entre as duas, o que move a dinâmica humana, e ao mesmo tempo somos seres espirituais interagindo com a natureza. E é por isso que tudo que a gente faz tem um impacto ambiental, e tudo que a gente faz tem um impacto social, e tudo que a gente faz tem um impacto em nós mesmos e em outros. E eu sou responsável por tudo que eu estou gerando. Então, se eu estou num estado triste, deprimido, eu estou, assim, convidando energias parecidas para a minha vida. E se eu mudo e começo a ter uma perspectiva um pouco mais positiva, mesmo assim, eu estou bem, né, internamente, eu tenho valor, e eu tenho que mostrar esse valor para o mundo, porque aí o mundo começará a me valorizar. Mas eu sou responsável de cada pensamento que tenho, de cada palavra que eu tenho, de cada ato que faço. E aí nós podemos, desde as nossas casas, mesmo deitado na cama, como falei, podemos mandar vibrações positivas para esse mundo. Que aí certamente está precisando. Nossos líderes precisam dessa energia. A própria natureza está revoltada, parece, com a raça humana, ao ponto de produzir esse negócio chamado Covid-19, que nós sabemos que é minúsculo, é um pedaço de material genético
eu ouvi uma descrição muito assim forte, excremento genético. E esse pedacinho de matéria, de moléculas organizada daquela forma bonita, né? Parece, você vê um negócio assim, num microscópico eletrônico, parece bonito, muito bem ou seja, simétrico, né? Bonito. Se que esse pedacinho tem 10 mil vezes menor que um pedaço de um grão de sal, jogou a humanidade contra a parede. Então há uma relação com a natureza que estamos experimentando nesse momento. Almas com a matéria. Almas vão ganhar ou a matéria vai ganhar? Vamos colocar em palavras mais claras. Criador ou criação? Quem é mais poderoso? Nós é que criamos nosso mundo, nós é que criamos nossas vidas, nós é que interagimos com as coisas. É como são pintores que pintam um quadro e depois ficamos com medo do quadro que pintamos. Não. Essa relação com a natureza, eu preciso me responsabilizar da minha parte. Então, se perguntamos quem é responsável por esses desastres ecológicos que vemos por aí, e todos nós temos que levantar a mão, porque participamos da sociedade que gera essas confusões. Nada que ver com atos de Deus, um terremoto, um maremoto, um tsunami. É uma relação nossa, entre nós e a natureza. Assim, esse senso de responsabilidade deveria, assim, brotar com mais força nesse contexto. Não há, digamos, não há nada por acaso. Nós olhamos a situação, parece tudo aleatório, mas na verdade existe uma lei por trás de tudo chamada karma. E karma nos diz que somos responsáveis por tudo que nós colocamos no mundo e o retorno daquilo. Assim, eu posso tomar essas redes da responsabilidade na minha mão e guiar um pouco mais a minha vida e guiar as pessoas que, de certa maneira, dependem de mim. E a quinta virtude que eu mencionei antes, que especialmente me toca, é a compaixão. Compaixão significa o reconhecimente do valor, reconhecimento do sofrimento que alguém mais pode estar tendo, que a palavra compaixão vem do latim pati é sofrimento, com é com. Então eu sofro junto com alguém, mas não é exatamente isso, eu percebo o que o outro está passando, e aí eu estendo o abraço, assim, sutil. Se eu pudesse acolher essa pessoa, se eu pudesse ajudar de alguma forma, estou pronto. Isso é compaixão. E quando vemos pessoas passando fome e vendo pessoas, aquelas trabalhadores na área de saúde, assim, enfrentando grandes riscos. Quando vemos parentes de pessoas que estão doentes, ou pessoas que precisam ser operadas não podem chegar ao hospital porque são todos tomados por esse vírus, nós temos que exercer a compaixão. Um abraço sutil para acalmar os corações das pessoas, para diminuir o pânico que pode estar acontecendo. Enfim, em resumo, maior preparação para esse futuro incerto, preciso,
eu preciso também entender como fortalecer meu sistema imunológico espiritual. E eu tenho que fortalecer minha experiência de meditação. Então, eu vou fazer 1 minuto, depois no final a gente faz outro minuto de meditação. E vocês podem também ter algumas perguntas. Só para terminar, antes de abrir as perguntas, se alguém que tem uma pergunta pode colocar no chat agora também. E o Ricardo, que está lá em São Paulo, vai ler. Se eu puder responder, eu respondo. Mas todos nós vamos sentar-nos de uma forma tranquila e vamos lembrar de que somos esses seres espirituais acesos, né? Igual que estamos sentados fisicamente numa cadeira, o ser, a alma, está sentadinho num assento sutil atrás do meio da testa, entre os dois lados do cérebro, na própria sede do processo consciente. Vamos sentar-nos ali tranquilos, vamos lembrar das nossas qualidades espirituais inatas. Eu sou um ser de paz, eu sou um ser de amor, eu sou esse pequeno filho de Deus, eu tenho essa conexão divina. Vamos simplesmente sentir isso. Observar esse mundo e sentir amor e só amor. Como se fosse um pequeno farol aceso no meio da testa, irradiando esse amor e essa paz. Assim, vamos responder algumas perguntas se tiverem e vamos deixar uns minutinhos, mas depois de 10 minutos de perguntas, vamos fazer uns minutos mais de meditação, tá bom? Alô? Alô, Ricardo? Boa noite. Vamos lá, tem algumas perguntas. A primeira aqui. Estamos em casa com mais tarefas e solicitações internas e externas. Temos mais tempo e parece que ele nos escapa. Como ter mais tempo? É com a autodisciplina? E como fazer com os apelos das pessoas? Com os quê? Apelos. Apelos? É hora de realmente ser... porque o problema não é falta de tempo, é falta de foco. Temos de organizar as nossas vidas, o que é realmente importante e o que não é. Porque muitas vezes nós gastamos mais tempo em besteirinhas e não sobra tempo para fazer as coisas que temos de fazer. E a questão importante é priorizar. Né? Por isso que uma prática que nós temos é, no começo de cada dia, depois da meditação inicial, eu formo uma espécie de agenda diária. E se eu vivo eu posso viver, apagando incêndios, atendendo e tentando agradar a todos, eu posso ser bem firme. Não significa que não sou amoroso, mas eu tenho que priorizar o que é importante e assim eu vou ter mais tempo de qualidade e não apenas gastar o dia fazendo uma série de coisas desconectas, que é possível, mas é possível também priorizar. Outra pergunta? Outra pergunta. A meditação, a oração e o jejum seriam os caminhos para a iluminação? A meditação, jejum e a oração tem? É o caminho para a iluminação. Caminho para a iluminação?
Eu vou dizer o seguinte, para nós a meditação é uma conversa com Deus, e não é um apelo a Deus, uma súplica a Deus, é uma conversa, um diálogo. Mas eu preciso me preparar para esse diálogo. E sim, esse diálogo, essa troca de ideias com Deus, realmente me ilumina. Agora, jejum físico de comida é interessante, porque isso me ajuda a não ter tanta dependência da parte física. Eu mesmo já fiz várias vezes na minha vida. 2 anos atrás, eu fiz um jejum de 3 semanas, sem comer nada. E aí foi maravilhoso do ponto de vista de clarear a mente, mas não é recomendar para todo mundo. E eu fiz com orientação médica. Isso foi bom. Mas o jejum principal que eu preciso fazer não é com comida, mas é, digamos, eu tenho um buffet de ofertas, de pensamentos. Eu posso escolher aquilo que eu quero comer mentalmente, ou seja, essa ideia eu vou considerar, eu vou desenvolver, essa outra ideia, essa outra informação eu vou rejeitar. Este tipo de pensamento eu vou absorver, mas este outro eu vou recusar. Então, esse tipo de jejum é hiper importante. Então, esse tipo de jejum no nível de pensamentos, associado a um diálogo significativo entre o ser e o divino, aí sim, isso é um caminho para a iluminação. Outra pergunta? Puder repetir as 5 qualidades que você mencionou novamente? As 5 qualidades novamente, por favor. As 5 virtudes que eu mencionei: autodisciplina, autoconfiança associado com a coragem, autorrespeito, esse senso de responsabilidade e mais compaixão. Esses são os 5 que eu especialmente estou sentindo maior desenvolvimento em mim nesses últimos tempos. Ele que não é uma lista definitiva e é para todos. Essas são as lições que eu estou tirando dessa experiência. Compartilhar apenas. Oi? Oi, tudo bem. Mais uma aqui. Como podemos ajudar outros que possam estar com depressão? Uma pessoa mencionou também a questão que está com dificuldade de lidar com o falecimento de um membro da sua família. Como ajudar pessoas nessa hora? Não é fácil se você, inclusive, o pessoal caseiro aqui perdeu o irmão dele esses dias. Eu estava conversando com ele. Não é fácil, não. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho uma visão um pouco mais ampla das leis da vida, a melhor ajuda que eu posso fazer para alguém que falece é mandar vibrações positivas. Porque esta alma, este ser, existe. O que aconteceu é que essa alma, este ser, deixou sua forma física, o corpo, mas não deixou de existir. Foi para o outro lado, para algum outro lugar, e não sabemos exatamente onde. Não é que acabou, o que foi que acabou foi o contato com o corpo dessa pessoa. Mas este ser continua. E aí, igual que você disca o número de alguém no seu celular e chega no telefone do outro a sua chamada, quando você pensa em alguém, mesmo falecido, você se conecta com este ser.
E a qualidade dos seus pensamentos afeta esse indivíduo. Então imagine, você está triste, está mal, está assim, chorando, etc e tal. Aquele outro, a alma que partiu, vai sentir isso, vai ser tocado. Você vai tocar no número dele, digamos, entre aspas. E aí vai tentar acalmar você. Então imagine, você está chorando por alguém que faleceu e aquela alma tá muito tocada porque você está triste. Então se você abre, aí que bom, essa pessoa maravilhosa, eu passei tempo com ela na minha vida e ela continua. O que acabou foi o corpo dela, mas não a pessoa dela. Continua, eu tenho que mandar boas vibrações para esse ser. Isso é a melhor ajuda que eu posso fazer. Se eu amei esta pessoa quando ela estava ao meu lado fisicamente, esta é a prova de amor, se eu puder continuar a fazer isso. Porque não é a pessoa que está me causando tristeza nesse momento, é meu apego, né? Amor é diferente de apego. Amor eu continuo ajudando. Apego eu quero assim para mim. Eu sei que não é fácil. E aí se a pessoa vem à minha mente, fulano que morreu, eu tenho que visualizar aquele ser de luz, brilhante, bem. E isso é a melhor ajuda que eu posso fazer para alguém assim. Outro? A última pergunta, diante dessa pandemia, de toda essa situação, como não desanimar e fazer as mudanças necessárias sem achar que tudo é karma, é simplesmente karma? O ânimo tem a ver com a descoberta interna através da meditação. E você pode aumentar seu estado de ânimo de dentro para fora. A palavra karma significa apenas ação, mas implica em resultado. E é positivo e negativo. Você pode ter bom karma, você pode ter mau karma. Então depende. Mas é entender... antes de tudo, entender o seu valor como ser espiritual, como esse filho querido de Deus. E não simplesmente rotular tudo com, isso é karma. Não, não é assim, não. É um processo grande, porque... E aí, se em cada momento eu estou tentando interagir com as pessoas com mais positividade, com mais amor, o resultado disso vai ser de ânimo também. Ânimo não é uma coisa intelectual, ânimo é um retorno que eu ganho de uma interação mais positiva com o meu entorno. Então vamos fazer uma meditação e depois temos alguns anúncios ao final para reanimar-nos um pouco, ok? De novo, vamos sentar-nos nos nossas cadeiras, onde quer que a gente esteja nesse momento, com as costas não muito rígidas, não muito frouxas, com os olhos entreabertos. Vamos perceber o momento, quais são os sons que a gente está conseguindo ouvir da nossa casa ou da rua. Vamos sentir o ar, a temperatura, a nossa respiração, a entrada e saída de ar, nesse milagre de respiração. Eu estou cercado por minha casa, meu lugar, mas também estou na minha rua, na minha cidade, no meu país.
Estou cercado por um monte de situações, milhões de situações. Mas como estou no centro de tudo isso, estou tranquilo, estável. Não estou saindo do lugar. E eu me vejo como um ponto de energia consciente, dando vida a essa forma física. Eu que entrei nessa forma no momento, ainda no ventre da mãe, e mais na frente eu vou sair dessa forma, mas eu que continuo, eu o ser pensante, eu o ser consciente, que eu tenho esse corpo para mexer, e minha qualidade interna é paz, amor. Então eu sinto isso, a meditação muito, em primeiro momento é sentir isso. Então eu sou esse ser espiritual, olhando para fora eu vejo esse mundo físico, e olhando além daqui eu vejo essa dimensão mais espiritual. E aí meditar é lembrar que eu sou, e lembrar da minha conexão com aquele que é a fonte de poder espiritual, Deus, Allah, Jeová, Shiva. Nomes há muitos, mas eu me lembro desse sol espiritual. Então visualizo esse sol sutil espiritual, essa fonte de todo amor, de paz. Eu me lembro. Você já visualiza o ser divino na tela da minha mente? E aí começo a me abrir para receber esses raios de poder, de paz, de amor, que vão animando, vão ativando essas qualidades em mim. E aí eu posso, nesse momento, começar aquele diálogo que eu falei antes. O que eu digo? Imagine, eu e Deus só. O que eu falo? Eu e essa fonte divina, cara a cara. O que eu falo? Então, sentir esse acolhimento, assim, especial. E eu sei que há um refúgio permanente se eu quisesse. E além dessas confusões, pelo menos por alguns momentos, estabilizar-me e voltar com mais força, mais vontade de fazer alguma coisa boa nesse mundo. Então vamos voltando. Eu vou terminar com essa frase Om Shanti, que é a nossa saudação. Om, eu sou, Shanti, paz. Ou seja, eu sou um ser de paz. Também quero convidar vocês eu tenho um canal no YouTube, no Facebook, chamado Viver e Meditar. Vocês podem, assim, tem vídeos, 3, 4 minutos, cada um, sobre temas como eu mencionei na palestra de hoje. Ok, Ricardo, anúncios. Alô? Obrigado, gente. Boa noite. A gente vai dar o anúncio da palestra do próximo domingo, que eu vou colocar aqui o convite na tela. No próximo domingo, dia 12 de julho, 6h30 da tarde, o tema da palestra é Métodos para o Desapego, com a professora Rosa Maruza, que é coordenadora da sede de retiros da Brahma Kumaris em Lauro de Freitas, na Bahia.
Então, todos são bem-vindos. Depois da palestra, vocês vão receber mais informações. Durante a semana também o convite. E não precisa, a inscrição é como foi feita para esse domingo, né? Simplesmente vocês vão receber o link para se conectar. Também algumas pessoas perguntaram sobre o vídeo que o Ken mencionou. O vídeo está aqui indicado no chat. Foi um vídeo feito especialmente para o Dia Internacional do Yoga, com a participação do Ken. Está o link no YouTube desse vídeo. Boa noite, boa semana.